A gente começa esta edição te contando que agora à tarde a polícia encontrou um corpo carbonizado dentro de um carro em chamas, perto da colônia agrícola 26 de setembro. Você está vendo as imagens comigo? Equipes da Polícia Civil foram até o local para fazer a perícia, tentar desvendar esse caso. E quem vai trazer as últimas informações para a gente é o João Gabriel Freitas, que inclusive esteve lá no local. João, boa noite para você, meu amigo. O que a gente já sabe sobre esse caso, A polícia conseguiu identificar esse corpo? Ainda não, Larissa. Muito boa noite a você e, claro, muito boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui na tela do SBT Brasília, segunda edição. Inclusive, justamente para essa atualização, que pode chegar a qualquer momento, a gente está em frente à segunda delegacia de polícia, que foi onde o caso foi registrado. Mas, claro, para a gente contar detalhe a detalhe dessa história, é importante a gente trazer a ordem dos fatos, Por volta do meio-dia, na tarde de hoje, a primeira equipe a chegar no local por uma suspeita de incêndio no Parque Nacional foi o ICMBio. Agentes do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Preservação Ambiental, que é responsável por monitorar ali toda aquela área do Parque Nacional, chegou ao local e se deparou com essas imagens que a gente vê aqui ao vivo na tela do SBT. Um carro pegando fogo em chamas no meio de uma estrada de mais ou menos 3 quilômetros de terra que dá acesso à zona ali da Chácara Santa Luzia, próximo à Estrutural. Então, os agentes do ICMBio, esses trabalhadores, acionaram os bombeiros, que ao chegar no local, em cerca de 15 minutos, conseguiram, até com determinada facilidade, controlar a situação do fogo no local. Com o fogo baixo, eles se depararam com uma cena muito triste, muito cruel, de um corpo carbonizado no banco de trás desse veículo que a gente acompanha nas imagens. Pouco tempo depois, a Polícia Militar chegou, fez a primeira vistoria ali no local e essa primeira equipe já nos contou um detalhe interessante, Larissa. O veículo não apresentava sinais de arrombamento, que pode ser um aspecto importante na linha de investigação da Polícia Civil. Por volta das 2 horas da tarde, a Polícia Civil chegou até o local. Foi mais ou menos por aí também que a nossa equipe de reportagem chegou nessa estrada de terra, nessa região do Parque Nacional. Foi feita toda a perícia. Por volta das 4 horas da tarde, o IML, o Instituto Médico Legal, chegou para não só retirar o corpo, mas também para fazer as perícias restantes no local em que esse corpo carbonizado foi, infelizmente, encontrado na tarde de hoje. Mas, como eu comentei, são muitos os mistérios que rondam esse caso. Por exemplo, a identidade da vítima, que ainda não foi determinada pela Polícia Civil do Distrito Federal. Outro ponto super importante, que ainda continua no mistério, é justamente a dinâmica desse crime. A Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação. Inclusive, foi essa a conversa que a gente teve mais cedo com o porta-voz do Corpo de Bombeiros, que foi até o local, como eu disse, para fazer o controle desse incêndio. Inclusive, eu gostaria de convidar Larissa e, claro, você que nos acompanha aqui no SBT Brasília, segunda edição, para a gente acompanhar um trechinho do que disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros. Vamos ouvir. Nós fomos acionados às 12h17 para esse local. E quando as equipes chegaram, o carro estava tomado pelas chamas. Assim que as chamas foram debeladas, a equipe constatou que havia uma vítima já carbonizada dentro do veículo. As chamas foram debeladas em torno aí de meia hora, mais ou menos, de atuação, entre a extinção das chamas e o serviço de rescaldo. Não foi um trabalho muito demorado. E na atuação houve 3 viaturas, por volta de 10 bombeiros atuando, devido às chamas. Então o veículo ele ficou bastante avariado e apenas as investigações mais aprofundadas vamos poder dizer. Nosso João Gabriel Freitas está com esse caso, apurando ali, todas as informações e trouxe esse detalhe aí que deve fazer toda a diferença para a investigação, para os policiais civis. João, quando você diz, que o carro ele não tem sinais de arrombamento, o que isso significa, O que pode ser descartado, então, para o pessoal de casa entender melhor? E outra perguntinha, já amarrando aqui. Por enquanto, então, a Polícia Civil não tem nenhuma linha de investigação, Isso, Larissa. A Polícia Civil não descarta nenhum tipo de linha de investigação. Por exemplo, quando eu falo que o carro não havia não apresentava sinais de arrombamento, quer dizer, por exemplo, que
pela polícia, por essa averiguação inicial das autoridades da Polícia Civil do Distrito Federal, não se trata, por exemplo, de um latrocínio, de uma tentativa de roubo seguida de um assassinato, né? Por quê? Porque se tivesse, por exemplo, ali a maçaneta do carro poderia ter sido violada, o vidro do carro poderia estar quebrado, marcas de faca, marcas de tiro, ou mesmo sangue no banco do veículo ou no entorno do veículo, mas nada disso foi constatado, pelo menos não nessa perícia inicial da Polícia Civil do Distrito Federal no local. E aí, para até trazer um passo além da nossa apuração, a gente que ficou ao longo de toda a tarde de hoje apurando, conversando nos bastidores com policiais civis, com agentes da polícia que trabalham diretamente nesse caso, uma das possibilidades, por exemplo, é que essa vítima tenha sido rendida em outro local, longe dessa região, e que essas pessoas que possivelmente tenham cometido esse crime teriam trazido essa pessoa, essa vítima, para aquele local onde o corpo foi carbonizado, onde o carro pegou fogo. Outra possibilidade que foi também levantada nos bastidores por alguns membros militares do Corpo de Bombeiros. Quando tem, por exemplo, uma pessoa fumando dentro de um carro e ela inala muito gás carbono, essa pessoa pode passar por um transe ali, perder a consciência, perder a direção, bater o carro, ficar desacordada com os vidros fechados em decorrência da inalação do fumo ou do gás carbono e assim perder o controle e ficar desacordada. E a partir disso ter se iniciado um incêndio. Então percebe, Larissa, e claro, vou convidar você para a gente conversar juntos, você que nos acompanha na tela do SBT Brasília, segunda edição, que as possibilidades são inúmeras. E claro, a Polícia Civil não descarta nenhum tipo de linha de investigação. Agora, são muitos policiais civis envolvidos. Só na tarde de hoje a gente pôde dar de cara lá nessa estrada de terra, na zona rural ali da estrutural, 26 de setembro, Parque Nacional, com pelo menos 4 viaturas da Polícia Civil. A gente também conversou com policiais militares, Corpo de Bombeiros, uma viatura do IML, o Instituto Médico Legal. Então são muitos policiais envolvidos, porque, como eu disse, pode ser um crime, pode ser um acidente, uma fatalidade. São muitas as possibilidades levantadas e trabalhadas nesse momento pelas diversas linhas de investigação da Polícia Civil. Larissa. É isso, esse é o nosso João Gabriel Freitas, trazendo todas as informações. Por enquanto, um caso cheio de mistérios e agora começa o trabalho minucioso da Polícia Civil, da perícia, né? Eles devem procurar também imagens de câmeras de monitoramento, enfim, as investigações começam a partir de agora. Como o João disse, nenhuma hipótese é descartada. Muito obrigada, viu, João? Qualquer novidade, então, a gente volta a falar com você sobre esse caso.